Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós entendermos que estamos numa batalha espiritual. Quando o Senhor fala de igreja, não é um grupinho de pessoas que está ali simplesmente pensando, buscando, sem viver. Não, nós temos uma vida intensa. A vida com Jesus é uma vida intensa, porque o Senhor nos coloca nas regiões celestiais em Cristo Jesus, é onde acontecem as batalhas espirituais, ou seja, nós somos vencedores em Cristo. O Senhor não nos colocou simplesmente para sermos atacados pelo inimigo, mas por isso nós precisamos organizar o nosso coração, a nossa mente e entender aonde nós estamos nessa batalha. Quem é o nosso maior? Deus. Quem é o nosso inimigo e aonde ele está e como ele ataca? O diabo e os seus demônios. Então nós temos que entender aqui que existem aqui no verso 11, diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus. Então eu vejo aqui claramente que há uma parte, e quando o Senhor fala, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, isso é conhecimento, isso é entendimento, isso é relacionamento. Quando eu me relaciono com Deus, eu conheço mais, eu conheço e prossigo em conhecê-lo. Automaticamente eu passo a conhecer o poder, a autoridade, a graça, o amor, a misericórdia do nosso Deus. Então a gente conhecendo o poder de Deus, o dínamos de Deus, e saber que Ele está conosco, então esse poder, essa autoridade que nos fortalece. Diz aqui, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas. E agora ele fala quem é o nosso inimigo mortal, do diabo. Então a palavra ciladas aqui é emboscadas, mentiras ou alguém que está à espera, procurando para dar um bote. Se não me engano, 1 Pedro, ou a carta de Pedro, vai falar que o diabo está ao derredor, rugindo como um leão, esperando o momento para tragar. É mais ou menos nesse sentido aqui, ciladas. O diabo aqui, a palavra aqui usada é um caluniador, um falso acusador, um difamador. Aonde, pastor? Neste mundo e no mundo espiritual. Neste mundo, porque depois ele vai definir aqui que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então o diabo ele precisa de um corpo para que ele possa fazer a obra dele. E muitas pessoas, infelizmente, acabam emprestando o seu corpo, a sua língua, os seus olhos para o diabo. Então, a palavra é muito clara aqui que ele vai se lançar contra os filhos de Deus para tentar destruir. Então, ele é o falso acusador, ele é o difamador. Nesse mundo, ele usa pessoas, pessoas que se dispõem a ser usadas pelo diabo. Que não tem Jesus, e muitos que têm Jesus e vacilam, emprestando muitas vezes a sua língua para o inimigo. Agora, diante do céu, como que funciona essa acusação? Apocalipse 12, verso 10 vai dizer o seguinte, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, olha o que diz aqui, que tem como nós vencer toda acusação, porque o diabo é o acusador nesse mundo, usando pessoas, circunstâncias, situações, e o diabo é o acusador diante do trono de Deus, ao qual ele será expulso da presença de Deus, que aqui esse texto revela que ele acusa os filhos de Deus de dia e de noite diante do nosso Deus. Meu Deus, é um incômodo realmente no céu e na terra o que o diabo tem feito. Então essas são as ciladas que ele lança sobre a nossa vida. Jesus já falou isso na oração, na oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação. Então nós temos que entender que nós temos um acusador
diariamente que está nos acusando diante do trono de Deus. Graças a Deus que nós temos um advogado que intercede por nós e nos purifica de todo pecado, que é Jesus. Que triste, né? Se alguém que nos ouve aí não tem Jesus, imagina quanta acusação sem defesa diante de Deus. Só quem tem Jesus no coração tem o advogado dos advogados, cancelando toda acusação diante do trono de Deus. Que Deus nos abençoe e nós tenhamos a consciência de não viver na prática do erro, não viver na prática do pecado. Se nós pecar, precisamos correr, consertar, pedir perdão, para que toda acusação seja removida da minha vida e da sua vida. Que Deus nos abençoe.